Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hare Krishna. Então, estamos aí de novo, mais uma noite do Dharma. Desculpem aí o pequeno atraso que nós tivemos. Então, sem mais delongas, vamos para a pergunta do dia. E a pergunta de hoje é da Lenice. Ela fez uma pergunta bem divertida, né? Qual que é o Dharma das cores? Então, assim, a gente sabe que cores elas têm um impacto fisiológico, psicológico na gente, né? Por exemplo, quando a gente é exposto a um ambiente onde predomina a cor vermelha, ela estimula na gente, assim, as nossas atividades sinápticas, né? E isso faz com que a nossa capacidade de aprendizado ela seja acelerada, né? Mas o vermelho ele também pode assim aumentar a nossa quantidade de estresse, né? A gente fica estressado mais fácil em um ambiente avermelhado. O amarelo, por exemplo, ele estimula a produção de serotonina, né? Então, ambientes amarelados eles tendem a ser antidepressivos. Só que o amarelo ele também vai fazer com que a nossa qualidade do sono ela seja reduzida, né? Assim, ambiente é um ambiente mais amarelado, é um ambiente onde a gente está mais desperto, mais concentrado, assim, inclusive, né? Aí ambientes verdes, né? Ambientes verdes são ambientes que naturalmente são calmantes, isso é até uma vantagem, né? Assim, fisiológica pra gente, porque isso faz com que a gente se atraia e tá assim, em meio à natureza, né? Regiões com vegetação mais abundante. Então são regiões assim onde a gente vai encontrar mais alimentos, então também são regiões que o nosso corpo ele se sente mais tranquilo, né? Assim, a possibilidade de escassez ser reduzida, né? A possibilidade de abundância de alimentos, de recursos naturais aumentar faz com que o nosso corpo ele se sinta mais calmo, mais relaxado. Assim, ambientes brancos também vão ter esse efeito, né? Calmante. Agora, ambientes azuis, por exemplo, são ambientes que favorecem nossa introspecção, nossa capacidade de raciocínio, né? Aguçam a nossa criatividade, mas também são ambientes depressivos, né? Ambientes escuros são ambientes que reforçam a nossa agressividade. A gente vai ver assim, por exemplo, muitos movimentos que pregam, né, assim, uma revolta, uma rebeldia contra os valores sociais, por exemplo, muitos movimentos assim de jovens, de adolescentes, eles usam cores pretas assim para poder indicar isso, né, essa revolta contra o status quo. Agora, o ambiente rosa já é o contrário, é um ambiente onde a gente fica mais pacífico, até a resposta muscular nossa diminui em ambientes rosas, né? A gente tende a mexer, assim, nos movermos com mais lentidão, os músculos demoram mais para responder às ordens do cérebro, né? E por aí vai. Então, assim, isso é muito bem conhecido, né? Muitas campanhas de marketing se apoiam nisso. A gente vai ver que redes, né, de fast food ou qualquer ambiente relacionado com comida tende a usar cores quentes, cores que realçam o nosso apetite, nossa vontade de comer. Ou então, por exemplo, a lousa, antigamente a lousa, em algumas escolas ainda né? Mas antigamente era quase que unânime, assim, a lousa das escolas são verdes para as crianças poderem ficar calminhas, né? Já que o verde relaxa, para as crianças ficarem calminhas, prestando atenção na aula e por aí vai. A gente vai ver que hospitais são brancos, né? Branco também é uma cor relacionada com tranquilidade, então as pessoas já estão passando por um momento difícil, né? Assim, de doenças, de desespero familiar. Então, um ambiente assim onde você vai ficar relaxado é mais aprazível, é mais indicado. E os Vedas conheciam muito bem esses efeitos fisiológicos, psicológicos das cores e usam isso de todas as formas possíveis, né? Os Vedas tendem a usar todo tipo de conhecimento a seu favor. Então a gente vai ver que assim o uso das cores ele assume diversas formas dentro do contexto védico. Por exemplo, os Vedas vão relacionar cores à saúde, né? A Ayurveda, que é a ciência médica, né, védica, ela vai utilizar as cores principalmente por dois motivos, né? Para regular os doshas e para assim, sincronizar, para alinhar os chakras. Então, dosha, a palavra dosha significa defeito. E segundo a Ayurveda, existem três naturezas corpóreas, três doshas, que é Pitta, Kapha e Vata.
né? Pita é uma natureza assim mais sanguínea, né? Então, uma pessoa que ela é Pita, ela é mais agitada, mais criativa, né? Ela tem essas tendências assim, né? Mais ligado à paixão mesmo. Essa é a natureza de Pita, né? Aí Vata é o ar, né? Então Vata é uma pessoa que é mais aérea, né? Mais assim, tem essa questão do Vata mais agravado, por exemplo, aí ele vai fazer com que a pessoa tenha muitas dificuldades de concentração, então a pessoa mais longilínea costuma ser mais Vata. E Kapha tá ligado à água e à terra, então assim, a pessoa sob a influência de Kapha, ela tende a ganhar peso com mais facilidade, ela tende a ter melhor memória. Só que nós temos essas três naturezas em nós, né? Assim, né? Eu não sou um especialista em Ayurveda, conheço um pouco, mas não sou um especialista, mas o ponto é que nós temos essas três naturezas em nós, né? Tanto Vata, quanto Pitta, quanto Kapha. E aí nós temos uma que é predominante, é o nosso dosha, né? A palavra dosha significa defeito porque, assim, todo corpo, ele, no final das contas, ele vai dar um defeito, né? Nenhum corpo material dura para sempre. Mas o ponto é que nós temos essas três naturezas de Pitta, Kapha e Vata em nós, e nós temos que manter elas equilibradas. Assim, o equilíbrio é diferente de biotipo para biotipo. Mas existem cores que ajudam a assim, trazer o equilíbrio para uma dessas naturezas que está desequilibrada. Por exemplo, quando a gente tem uma natureza em abundância, se diz que aquela natureza está agravada. Então, quando a gente está com pita em excesso, mais pita do que o nosso corpo deveria ter, a gente começa a ter problemas de pele, né? Problemas em órgãos que são pitas, como o aparelho digestivo e por aí vai. Né? Se a gente tem excesso de Kapha, a gente começa a experimentar sinusite, problemas, né, no trato superior e por aí vai. Então existem certas cores que elas vão regularizar esses doshas, que vão fazer com que os doshas voltem a ficar em harmonia. E os Vedas também falam dos chakras, né? Os chakras são esses principais pontos de energia que existem no corpo. Tem 7 principais, tem 5 secundários e tem centenas de terciários, né? E cada chakra é representado por uma cor. Então, quando a gente está com algum chakra desalinhado, com problema em algum chakra, os Vedas também vão falar que dá para usar as cores para poder revitalizar aquele chakra que está com problemas, né? Então, a gente vai ver esse uso terapêutico, medicinal, das cores. Os Vedas também vão falar que as cores elas podem ter um uso muito interessante na gestação, né? No Garbhadana Sanskara. Garbhadana Sanskara é o processo védico da mulher engravidar, né? Então assim tem todo um preparativo para isso. E as cores são usadas nisso, as cores com as quais a mulher se veste, as cores do ambiente onde ela está, pode aumentar ou pode reduzir a fertilidade dela, né? E determinadas cores, quando um casal está meditando em ter um filho, porque esse processo do Garbhadana Sanskara, ele não é só um processo de trazer uma alma para esse mundo na forma de um filho. É um processo de trazer uma alma para esse mundo, que essa alma ela vai assumir um dharma específico, né? Então, através desse tipo de meditação, a gente pode pedir para ter um filho, a gente pode conseguir ter um filho que vai cumprir um dharma específico que a gente acha que está precisando ser cumprido no mundo, né? E as cores podem ajudar também nessa meditação, desse processo do Garbhadana Sanskara, né? Isso é um outro uso que os Vedas vão dar para as cores. Um terceiro uso é dentro da astrologia. Então, mesmo a astrologia vai usar as cores, né? Porque é dito que cada planeta ele está relacionado com determinadas cores. Então, se você tem problema com algum planeta, você pode usar determinadas cores para aumentar ou diminuir a influência daquele planeta, né? Então, por exemplo, se você está com um problema em Saturno, né? Então Saturno está relacionado à cor preta, ou então você está relacionado com... Você tem um problema com Marte, aí Marte está relacionado com a cor vermelha, a Lua está relacionado com as cores branco, azul, prata. Então você pode, assim, através das cores também ajudar a melhorar a influência que os planetas podem exercer em você, né? Então também tem esse terceira possibilidade de uso dentro das cores, dentro dos Vedas, né? Que é essa possibilidade astrológica. As cores, elas também eram usadas dentro do processo de adoração a Deus mesmo, adoração a Krishna, né? Então,
por exemplo, né, a gente costuma adorar Krishna na forma da deidade nos altares, nos templos, né? Então tem uma forma, assim, através de, né, que é moldada através de elementos materiais para representar Krishna. E já que Krishna ele é absoluto, não existe diferença entre uma forma de madeira, uma forma de metal que nós fazemos para Krishna e o próprio Krishna, né? Aquela forma ela não está só representando Krishna, é o próprio Krishna. E as deidades de Krishna, essas formas que são adoradas no altar, todos os dias a gente troca as roupas dela, porque a ideia da adoração da deidade é a gente criar um vínculo afetivo, criar uma relação mesmo amorosa, né, com Krishna. E aí, já que a gente troca de roupa todos os dias, quando a gente tem um filho a gente troca as roupas dos nossos filhos todos os dias, a ideia é que a gente veja Krishna como uma pessoa. E já que a gente está querendo ver Krishna como uma pessoa, a gente também troca as roupas deles todos os dias, né? E aí tem um livro chamado Hari Bhakti Vilasa, escrito por Sanatana Goswami, onde lá ele vai falar qual é a cor de roupa que Krishna gosta de usar em cada dia, né? Então, por exemplo, segunda-feira, Krishna usa roupas azuis, roupas brancas, roupas prateadas. Aí terça-feira, Krishna usa roupas vermelhas. Quarta-feira, Krishna usa roupas amarelas. Quinta-feira, Krishna usa roupas verdes. Sexta-feira, Krishna usa roupas brancas. No sábado, ele usa roupas pretas, né? Aí no domingo, ele usa laranja, rosa. Então tem essas cores, assim, né? Cada dia da semana, Krishna gosta de usar uma determinada cor. Aí já é um uso mais interessante das cores, né? Por quê? Porque a gente vai ver, assim, que as cores, elas ajudam a gente a entender os gostos de Krishna. Ajudam a gente a se estabelecer no processo de Bhakti, de ter uma reciprocidade com Deus. Entendendo os gostos dele, entendendo as particularidades dele, as preferências dele, a gente vai amplificando, né? Assim, ampliando a nossa relação com Krishna. Dentro desse processo de adoração, por exemplo, também, né, tem a cerimônia, né, de fogo, Agnihotra. Então, a cerimônia de fogo, ela também é muito importante que seja uma cerimônia muito colorida, né? É importante, nessa cerimônia de fogo, a gente arma uma arena e nessa arena vai ser acendida uma fogueira e essa fogueira ela vai ser alimentada por ghee, né, por manteiga purificada, clarificada, enquanto um sacerdote ele entoa mantras em glorificação ao conhecimento espiritual, aos mestres espirituais, às diversas formas de Krishna. Só que essa fogueira ela é acesa dentro de uma cerimônia que tem uma arena, e essa arena é muito bem decorada com vários vegetais, né, com vários vegetais frescos, que simbolizam a nossa oferenda amorosa a Deus. E é importante que exista pelo menos 5 variedades de cor entre esses vegetais, né? Então, assim, esse apelo estético, né, que a variedade de cor ela vai causar nas cerimônias, ela está muito relacionada ao fato de que toda cerimônia visa promover uma união entre a gente e Krishna, a gente entender melhor a psicologia de Krishna para poder se relacionar com ele. E um aspecto psicológico importante de Krishna é que Krishna ele gosta de variedade, ele gosta de diversidade. Krishna mesmo ele criou as cores para poder desfrutar dessa variedade, né? Então, assim, essa exuberância de cores da cerimônia, ela é importante para a gente, assim, poder agradar a Krishna com aquilo que ele gosta, com a variedade de coisas que ele criou. Um outro ensinamento que os Vedas vão falar sobre as cores está relacionado aos 3 modos da natureza material. Então existem 3 modos da natureza, né, que é ignorância, paixão e bondade. Então ignorância ela está ligado à letargia, né? Ignorância está ligado à passividade, à falta de conhecimento. Ignorância está ligado também ao imediatismo, né? Você só age assim, sem pensar nas consequências futuras da sua ação. Você só está agindo por causa de um desejo assim que você está tendo naquele momento, por causa de uma necessidade que você está tendo naquele momento, né? A paixão, a ignorância ela também é ligada à falta de perspectiva, ela é ligada à ilusão, ao sono, à indolência. A paixão ela já é dinâmica, ela é ligada à ação, né? Ela é ligada aos desejos.
ela é ligada à ideia de você buscar ardentemente, fervorosamente o sucesso. E a bondade, ela é marcada pela busca pelo equilíbrio, pela tranquilidade, pela harmonia, pela passividade, pelo pacifismo, né? Então, enquanto a ignorância é passiva, é letárgica, e a paixão ela é dinâmica, ela é ativa, a bondade ela é equilibrada, né? E aí a gente vai ver que existem 3 cores, que são cores principais ligadas aos modos da natureza. O amarelo está ligado ao modo da bondade, o vermelho está ligado ao modo da paixão e o azul está ligado à ignorância. Então, da mesma forma que nós temos cores primárias, assim, se a gente for pensar dentro da nossa paleta de cores, temos cores primárias, e todas as outras cores são formadas pela combinação dessas cores primárias. Dessa perspectiva das gunas, desses modos da natureza, essas também são as 3 cores primárias: o amarelo, o azul e o vermelho. E à medida que a gente vai misturando eles, nós vamos tendo outras cores que vão ser influenciadas por outros modos, pela combinação dos modos da natureza. Então, por exemplo, se o amarelo e o vermelho se combinam e dão origem ao laranja, o laranja ele é uma mistura de bondade e de paixão, né? Então, por quê? Porque o vermelho ele é paixão e o amarelo é bondade. Então a gente mistura e a gente tem o laranja, né? E a gente pode usar a influência dos modos para aquilo que a gente quer fazer naquele momento. Por exemplo, se a gente vê dentro da tradição védica, as pessoas que são renunciadas, né, os sannyasis, os monges renunciados, eles usam roupas açafroadas, normalmente eles usam objetos açafroados. Por quê? Porque o açafrão ele tem esse símbolo de pureza, né? O açafrão ele simboliza o fogo da purificação, o fogo que consome o karma, o fogo que consome as impurezas, e ele é formado justamente do amarelo, que é bondade, mas também do vermelho, que é paixão. Então ele está muito relacionado com isso, porque a ideia de renúncia, como nós vemos na Bhagavad Gita, no capítulo 5 da Bhagavad Gita, é a gente agir de forma renunciada. Renúncia, dentro do contexto dos Vedas, nunca significa não agir, nunca significa inação, mas significa você agir para poder não só se purificar, mas purificar o mundo. Então, o laranja está muito ligado a isso, né? O laranja está ligado ao fogo que vai consumir o ego. E como a gente consome o ego? A gente consome o ego usando as coisas materiais, mas sem propósitos egoístas. Então, é dito que essa cor laranja ela vai estimular isso. Por isso que ela é a cor dos renunciantes, né? Agora, uma pessoa, quando ela se casa dentro da cultura védica, né? Os Vedas aconselham ela a usar roupas brancas. Por quê? Porque branco está relacionado à pureza, à castidade. Então, o branco vai ajudar a estimular aquela pessoa a não ter desejos extraconjugais, né? A se manter pura dentro daquele relacionamento, né? A manter a amizade, a empatia com o cônjuge dela. Então, essas 3 cores, elas são combinadas para esses diversos propósitos. Porque a gente também tem que usar a paixão e a ignorância. A gente sabe que esses são modos da natureza que não são tão elevados, mas eles também podem ser usados para um bom propósito, né? Por exemplo, a ignorância está ligada à letargia, mas a gente também precisa se recuperar, a gente também precisa descansar para poder recuperar as energias para voltar a cumprir o Dharma. Então, assim, existe um momento certo da gente usar a ignorância a nosso favor, né? Então, se a gente quer preparar um ambiente para a gente repousar, é bom que esse ambiente não tenha, assim, que tenha um predomínio do azul nele, né? Cores parecidas com o azul, né? Cores próximas do azul, cores que, assim, são resultantes do azul, que derivam do azul. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a repousar e por aí vai, né? Então, as cores, elas também estão ligadas aos gunas, aos modos da natureza. E as cores dentro dos Vedas também estão ligados ao Yuga Dharma. Yuga Dharma é o Dharma de cada era, né? Então os Vedas falam que existem 4 eras nesse mundo. Existe Satya Yuga, que é a primeira era, que é uma era totalmente favorável para o Dharma. Aí tem a segunda era, que é a era de Treta, Treta Yuga, que assim, é uma era onde já começam a surgir competições, né? Começam a surgir muitos desejos materiais e muitas competições. Aí tem a terceira era, que é do Apara, que é uma era que já começa a acontecer todo tipo de problema social. E por fim chega a quarta era que nós estamos, que é a era de Kali, que é a era da hipocrisia, da desavença,
E para cada uma dessas eras tem um Dharma específico, que é o Dharma mais poderoso naquela era. E tem um avatar que é chamado Yuga Avatar, é o avatar daquela era, é o avatar que vem trazer o processo de autorrealização e vem trazer o Dharma daquela era. Então, é dito que quando Krishna viveu na terceira era, do Apara Yuga, quando Krishna ele era um bebê, e o pai de Krishna, Nanda Maharaja, queria dar um nome para ele, era muito comum dentro da cultura védica você chamar um astrólogo para ele fazer o mapa do seu filho, e aí quando ele fazia o mapa, ele via qual é a coisa mais importante que seu filho ia fazer e você dava o nome baseado naquilo. Então quando ele viu o mapa de Krishna, ele falou, olha, esse menino, ele já veio, né, salvar o mundo muitas vezes. O astrólogo que fez o mapa de Krishna, o nome dele é Gargacharya, né? Então quando Gargacharya ele fez o mapa de Krishna, ele falou com o pai de Krishna assim, olha, seu filho ele veio para esse mundo para salvar o mundo, né? E ele já salvou o mundo muitas vezes, e ele vai salvar o mundo de novo. E sempre que ele vem salvar o mundo, ele vem numa cor diferente. Na primeira era, ele veio salvar o mundo e ele veio na cor branca. Na segunda era, ele veio salvar o mundo na cor vermelha. Agora, ele está vindo salvar o mundo na cor negra. E por fim, depois, na era de Kali, ele vai vir de novo salvar esse mundo, só que ele vai vir salvar o mundo na cor amarela. Então, esses são os 4 Yuga Avatares, são os 4 avatares de Krishna que vêm ensinar o processo de cada era, e a cor deles está relacionada ao processo que eles vieram ensinar. Por exemplo, na primeira era, a era de Satya, tudo era favorável para a meditação. A era de Satya é uma era onde todas as árvores são frutíferas, onde os animais selvagens eles não oferecem risco para a nossa segurança, né? Então as pessoas elas são naturalmente mais relaxadas, são mais tranquilas. Então o processo da primeira era é meditação, é dhyana, né? Dhyana é meditação. E aí o avatar que veio ensinar essa meditação chama-se Kapila, né? Então Kapila ele vem ensinar esse processo de meditação e junto ele ensina um outro processo de yoga chamado Sankhya. Sankhya é yoga da gente discernir do que é material daquilo que é espiritual. Então só é possível meditar quando a gente consegue discernir o que é material do que é espiritual, porque a meditação significa tirar a nossa mente daquilo que é material e botar a nossa mente naquilo que é espiritual. Então esse avatar Kapila, ele tem uma história bem interessante, ele é filho de um casal chamado Kardama Muni, que era um grande sábio, e uma princesa chamada Devahuti. Então esse casal bem inusitado, eles viajaram por todo o universo, né? Kardama Muni, ele constrói uma nave e com essa nave ele passeia por todo o universo com a sua esposa, e quando eles cansam de passear por todo o universo, né, que eles terminam essa turnê deles, cósmica, eles vão para o ashram de Kardama e começam a meditar lá. E aí durante esse processo que eles estavam lá, dias e dias e dias meditando, Devahuti ela acaba engravidando, né? E ela dá à luz a Kapila, a esse avatar, né? Por isso que o nome dela também é Devahuti. Devahuti significa aquela que traz Deus. Então, quando esse avatar nasce, ele já nasce assim no final da adolescência, ele já nasce um jovem, né? E Kardama, ele tinha feito esse acordo com a esposa, que quando eles tivessem um filho adulto, ele ia se tornar um monge mesmo, um monge renunciado. Então, quando o filho nasce, quando Kapila nasce, aí ele se despede da esposa, vai se tornar um monge, e ela começa a perguntar para o filho, que já nasce adulto, né, porque é um avatar assim, muito especial, como que ela poderia fazer para meditar. E aí ele vai explicar todo o processo, né, de Sankhya Yoga, de como a gente pode discernir da matéria para o espírito, para depois começar a meditar. E aí ele fala que tudo começa quando a gente faz amizade com pessoas que são tolerantes e compassivas, né? Então é muito legal esse processo todo que ele ensina. E a cor desse avatar é branco. Ele tem a pele bem branca assim, né? E os cabelos dele são dourado claro, né? Então qual é o efeito psicológico da cor branca dentro da interpretação dos Vedas? O branco está ligado a paz, a pureza, a você separar o que é certo do que é errado. E o processo dele também era isso, né? Meditação era para você purificar a mente, para você separar os sânskaras, ou seja, as impressões mentais negativas das impressões mentais positivas. E todo esse processo de meditação, ele vai falar que começa com a sanga, ou seja, a associação, a companhia, a amizade que você tem. Então ele fala que você tem que abandonar as más amizades e só buscar refúgio, buscar só companhia nas boas amizades. Então era um processo assim de destilação do comportamento para depois
ter uma destilação da mente, né? Para depois ter uma destilação assim dos pensamentos e aí ter um encontro com Deus. Então a cor branca dele está muito relacionada ao processo que ele veio trazer. Aí na segunda era, quem é o avatar da segunda era? Chama-se Sudjagya, né? Porque na segunda era de Treta, o processo o processo que vai ser o Dharma da era é um processo conhecido como Jagya. Jagya significa sacrifício, né? Sacrifício, literalmente, assim, a etimologia da palavra sacrifício significa sacro ofício, um trabalho sagrado, né? Sacrifício é uma palavra que às vezes a gente usa com uma conotação pejorativa, né? A gente fala, sacrifício parece uma coisa muito penosa, mas essa não é a ideia original de sacrifício. Sacrifício é um trabalho sagrado. Então, o processo que Sudjagya, que é o avatar da segunda era, veio trazer, é o processo de ensinar cada pessoa a executar assim a sua vocação para trabalhar ativamente no mundo e depois pegar assim os frutos daquele trabalho e oferecer para Deus. Então, assim, cada pessoa, de acordo com a sua vocação, ela vai espiritualizar a sua profissão. E depois o Brahmana, que era o sacerdote, ele recolhia assim os frutos do trabalho de todos e fazia uma grande cerimônia em homenagem para Deus. É como se ele estivesse purificando a sociedade inteira. É como se, além de cada um purificar a sua profissão, depois todos se unissem para purificar a sociedade juntos, né? Então, o avatar que veio ensinar isso chama-se Sudjagya. É um avatar de Krishna que tem a pele muito vermelha, ele é muito parecido com Krishna, só que em vez de ser azul, né, aquele negro azulado que a gente conhece da tonalidade de Krishna, a cor da pele dele é vermelha, um vermelho bem forte, assim, um vermelho escarlate, né? E ele tem 4 braços, e ele tem cabelos longos e dourados também, né? E ele carrega na mão, assim, uma colher gigante, dourada também, porque com essa colher que ele usa para poder fazer cerimônias de fogo. Então ele também vem ensinar a como fazer as cerimônias de fogo. Não existia cerimônia de fogo antes dele, ele que vem ensinar, né? Então a colher que usa assim para poder pegar a manteiga e derramar sobre o fogo da cerimônia de fogo. Então por que a cor dele é vermelho? Porque vermelho é a cor da ação, né? É a cor da paixão. E aí qual é o processo da era dele? O processo da era dele é trabalhar e pegar os frutos do trabalho e oferecer para Deus. Então precisava de muita energia para gerar trabalho. Aí depois, na terceira era, qual é o processo da terceira era? Adorar a Deus dentro dos templos, né? Esse é o processo da terceira era de Dwapara. E qual é o avatar que vem ensinar isso? É Krishna, né? Krishna, na verdade, não é só um avatar, como ele é a fonte dos avatares. Ele não é um avatar comum, ele é a fonte dos avatares, né? A suprema personalidade de Deus. Mas ele vem ensinar o processo pelo qual nós podemos adorar a Deus nos templos, porque a adoração no templo ela pode se tornar uma coisa só mecânica, só ritualística. Então, para a gente poder adorar a Deus nos templos com a mentalidade correta, a gente tem que estar atraído por Deus, para aquilo não se tornar algo meramente ritualístico, né? Para aquilo ser algo vívido, algo verdadeiro, aquela adoração. Então, para as pessoas irem no templo, se congregarem, orarem, pedirem para Deus se relacionar com elas de uma forma contundente, uma forma vigorosa, elas precisam conhecer Deus e estar atraídas por Ele. Então ele vem como Krishna, o todo atrativo. E por que Krishna é todo atrativo? Porque ele tem infinitas qualidades. Então não importa quanto a gente conheça as qualidades dele, ele sempre vai ser desconhecido para a gente. A gente vai ter sempre algo novo para conhecer dele, né? Quando a gente conhece totalmente algo, a gente perde o interesse por aquilo. Mas como é impossível conhecer Krishna totalmente, a gente nunca perde o interesse por ele. Por isso também que Krishna é negro, né? Porque o negro é a cor assim do infinito, a cor do insondável. Então não importa o quanto a gente conheça Krishna, tem sempre algo para conhecer dele. E nessa era que nós estamos, que é a era de Kali, é a era da hipocrisia, das desavenças. A era de Kali é a era que o materialismo, o egoísmo cobriram totalmente a nossa consciência. E é muito difícil a gente, assim, despertar para a vida espiritual. Então ele vem como Chaitanya. Chaitanya, ele tem a cor dourada. E ele vem ensinar o processo mais simples, que é meditar no nome de Deus, meditar no Mahamantra Hare Krishna. Então a cor amarela é a cor assim do despertar. Então em outras eras, os avatares daquelas eras traziam um processo espiritual, traziam um Dharma que estava assim, que era apropriado para quem queria despertar espiritualmente. Agora o processo que Chaitanya traz é um processo para todos, né? Mesmo a pessoa que ela não está muito interessada em despertar espiritualmente, quando ela ouve a vibração transcendental do nome de Deus, aquilo é tão poderoso que vai purificando ela e até ela acaba se sentindo atraída por aquilo, mesmo sem querer.
né? Então ele está relacionado ao despertar espiritual na era de Kali, com a potência dessa meditação no nome de Deus. Tem um mantra, um bhajan, né? Uma canção devocional escrita por Bhaktivinoda Thakura, que fala isso: Dividyago, Gaurachandra Bole, Kotanidra Jayamaya, Pisatira Bole. Assim que a bruxa Maya, a bruxa da ilusão, ela botou todas as almas no seu colo e fez com que elas adormecessem na ilusão. Só que agora Chaitanya, ele tá cantando e tá todo mundo despertando, né? Então, assim, a cor amarela, ela tá relacionada ao despertar, né? Como a gente falou, se você tem um ambiente meio amarelado, ele não é um ambiente propício para o repouso. Então, Chaitanya, ele veio para despertar todas as almas do sono da ilusão material, né? Então, a cor dos avatares está relacionada com a missão deles. É claro que existe um motivo mais profundo para eles terem essa cor, que é a vontade deles terem essa cor. Não é só porque é uma metáfora, a cor deles é só uma metáfora para o Dharma deles. Por quê? Porque Deus é pessoal. E uma pessoa tem o direito de ter suas preferências. Então por que Krishna é negro? Porque ele gosta de ser negro. Por que Chaitanya é dourado? Porque ele gosta de ser dourado, né? Não é só assim que essa explicação da cor, né? Assim, a cor está relacionada ao Dharma que aquele avatar veio trazer. Está relacionado, mas não é a única explicação, né? Também a gente nunca pode achar que essas coisas são só metáforas, porque quando a gente faz isso, a gente esquece o ponto principal, que Deus é uma pessoa. E se Deus é uma pessoa, ele tem direito de ter preferências, né? Então, Krishna, ele gosta de ser negro, e esse é o principal motivo. Agora, tem um motivo secundário, que a cor negra está relacionado com o Dharma, que ele também veio trazer quando ele veio naquela era, né? E um último motivo, um sétimo motivo, pelo qual as cores elas desempenham um papel importante dentro do contexto dos Vedas, é que os Vedas vão falar que quando a gente restabelece a nossa relação com Deus, existe um item chamado rasa. Rasa significa emoções espirituais, doçuras espirituais. Então a relação da alma com Deus é marcada por todo tipo de emoções, por todo tipo de doçura, né? E as cores no mundo espiritual, elas também provocam emoções. Da mesma forma que as cores no mundo material, elas provocam emoções nas almas que estão corporificadas em corpos materiais, no mundo espiritual, as cores elas também causam reações psicológicas espirituais. Então, por exemplo, cada alma no mundo espiritual tem o que é chamado de Ekadasha Swarupa Bhava, né? Assim, tem 11 características que só aquela alma possui. 11 características que tornam aquela alma única. E uma dessas características é a cor do corpo espiritual daquela alma, né? E é dito que cada cor de cada alma, assim, de cada corpo espiritual que existe no mundo espiritual, provoca um tipo de emoção em Krishna. Então, por exemplo, Radharani é dourada, Induleka tem a cor do limão. Assim, cada amante de Krishna, cada alma que está no mundo espiritual, ela tem uma cor distinta. Krishna, por exemplo, ele tem um rebanho, né, com muitas vacas, ele é um pastorzinho de vacas, e as vacas de Krishna têm 108 cores diferentes. Então, o que ele faz é que ele tem uma Japamala. A Japamala tem 108 pedrinhas, né? Então, ele vai para essa primeira pedrinha, azul, né? A primeira pedrinha azul. Então, é a hora dele ver as vaquinhas azuis. Aí ele olha lá e vê o rebanho das vaquinhas azuis. Está tudo certo com ela? Aí ele passa a conta dele na Japamala, aí rosa, aí é a hora dele ver as vaquinhas rosas. Então ele tem vacas de 108 cores diferentes, a gente não consegue nem imaginar como é isso, né? Mas Krishna tem vacas de todas as cores, e cada tipo de vaca, né? Cada vaca que tem uma cor diferente, provoca uma emoção diferente em Krishna, né? Então o mundo espiritual é um mundo muito colorido, né? E as cores estão muito relacionadas à emoção. É dito que no mundo espiritual sempre neva, né? Lá tem neve, Krishna gosta de neve. Então, só que lá tem neve de todas as cores, né? Aqui é muito chato, esse mundo material é muito careta, a neve aqui é sempre branca. Mas no mundo espiritual tem neve de todas as cores, e cada cor de neve desperta uma emoção espiritual diferente em Krishna e nas outras almas puras que estão lá se relacionando com Krishna, né? Essa coisa assim da cor, ela tem um papel muito importante dentro do contexto do mundo espiritual, né? Então, por exemplo, muitos passatempos de Krishna estão relacionados com cor, né? O Holi, que é esse festival das cores que a gente faz, né? Que tem um monte de pozinhos coloridos e as pessoas se divertem jogando esses pós coloridos uns nos outros. Ele, na verdade, é um festival espiritual, né? Krishna faz o Holi
com seus amigos, os gopas, os vaqueirinhos e as gopis, as vaqueirinhas, né? Eles atiram essas cores, eles atiram pós coloridos, pós com todos os tipos de cor uns nos outros, e é dito que quando eles se veem com aquelas cores diferentes, eles são tomados de todos os tipos de emoções, né? Eles ficam felizes, eles têm várias lembranças espirituais um dos outros, né? Ou então Krishna, quando ele é adulto, por exemplo, que ele está morando em Dwaraka, a cidade onde ele é um príncipe, e ele tem várias rainhas, né, várias esposas, ele gosta de brincar com essas esposas deles, de pegar águas coloridas, eles pegam água e aplicam todo tipo de tintura, e aí vão um borrifando água no outro, né, com tipo umas bisnaguinhas de água, né, aquelas bisnaguinhas que as crianças brincam de atirar água. Krishna faz isso com as rainhas, né, com as esposas deles, e eles gostam muito, se divertem muito de ver, assim, se ver coloridos, né, ver um ou outro colorido. Então é dito que essas cores, elas realçam a beleza tanto de Krishna quanto das almas espirituais de todas as formas possíveis, né? Eles já são infinitamente belos, mas a beleza deles se renova quando eles são tingidos. Krishna e Arjuna também, eles gostam de brincar, de um pintar o outro. Então essa coisa da cor, ela é muito interessante dentro do contexto dos Vedas. Na verdade, tudo aquilo que existe para provocar emoções. E no mundo espiritual ela serve para provocar emoções espirituais que vão intensificar as relações amorosas entre Krishna e as almas que estão lá. Então, por exemplo, as horas do dia. Cada hora do dia ela realça um determinado tipo de emoção de Krishna, né? Ele tem uma meditação chamada Ashtakaliya Lila, que são uma meditação que a gente faz a gente divide o dia em 8 grupos de 3 horas. E naquele conjunto de 3 horas, a gente sabe que Krishna está experimentando um determinado tipo de emoção espiritual. Então, por que tem a passagem dos dias aqui nesse mundo? É porque no mundo espiritual também tem a passagem das horas do dia, né? De manhã, tarde, noite, e tudo isso existe para provocar emoções espirituais em Krishna, que ele vai usar para se relacionar com as almas puras que estão lá. Por que existem as diversas temperaturas também, né? Quando está mais frio, assim, Krishna gosta de desfrutar relações íntimas com as golpes das suas namoradas, ou então brincadeiras assim escondidas com os golpes dos seus amigos, e quando está mais quente, Krishna gosta de sair para propagar conhecimento espiritual. Então, assim, as diversas temperaturas também estão relacionadas a humores espirituais de Krishna, e com as cores não é diferente. As cores, elas existem, foram criadas por Krishna para provocar emoções espirituais no mundo espiritual. E por isso que nesse mundo, já que esse mundo é um reflexo do mundo espiritual, as cores aqui, elas também têm um impacto fisiológico e psicológico na gente, e os Vedas ensinam como explorar isso de uma forma que a gente possa usar as cores para purificar os nossos sentidos. Todos os nossos sentidos vão estar relacionados com a nossa mente, e quando a gente purifica os sentidos, a gente está purificando a nossa mente. E as cores, elas podem ser usadas nesse processo de purificar os sentidos. Então é isso, pessoal. Perguntas ou comentários? Temos aqui alguns comentários, vamos ler. Então, a Kadja. Eu gostaria depois de saber qual o Dharma de Sarasvati. Me lembrei pela primeira natureza que foi citado. Gratidão, Hare Krishna. Então, Sarasvati é a deusa da sabedoria. Ela também é a deusa da fala, a deusa da poesia. E qual é o Dharma dela? O Dharma dela é inspirar o senso de poesia, né, nas pessoas, né, nós mortais, para que a gente possa usar essa poesia para glorificar a Deus, glorificar a Krishna e recuperar a nossa relação com ele. Tem a história de um grande poeta chamado Digvijay. Esse é um grande poeta indiano, viveu assim no final do século XV, e ele usava a poesia dele, mas ele era muito vaidoso, e ele era favorecido por Sarasvati, né, por essa deusa da sabedoria, essa deusa das artes, da poesia. E ele usava a arte dele, mas ele usava a arte dele assim, só para falar de temas materiais, né? E ele era muito bom, assim, muito bom poeta. E ele, cada vez que ele compunha uma poesia, ele ficava mais piedoso, assim, ficava mais vaidoso, né? Foi ficando cada vez mais vaidoso. E aí o que aconteceu foi que uma vez Sarasvati, ela tira as bênçãos dele. Ela faz ele errar nas poesias. Ele começa a fazer as poesias, só que cheio com algumas falhas gramaticais, né? E aí isso faz com que ele perca a vaidade dele, e aí ele entenda, né? Ele começa a orar para Sarasvati,
e perguntar por que ela tirou a bênção que ele tinha de ser um grande poeta, e Sarasvati aparece para ele num sonho e fala que ele estava usando errado a bênção que ela estava dando para ele, que ele tinha que usar a poesia dele para glorificar Deus, para criar uma relação com Deus. E aí ele vai, e depois disso ele conserta e passa a usar a poesia dele para cumprir o dharma dele. Qual é o dharma da poesia? É glorificar Deus, é despertar a consciência espiritual na humanidade. A gente fez uma live sobre a dharma das artes, né? Então, Sarasvati, o dharma dela é isso, assim, estimular em nós essa busca pela arte, pela sabedoria, pela filosofia, e depois a gente usar todas essas coisas dentro do caminho do dharma. NV Paiva, boa noite. A mentalização das cores tem muito poder. Sim, com certeza. A Lenice, a dona da pergunta, né, falou assim, alinhar os chakras através das cores, né? Existe toda uma ciência sobre isso, né? Como a gente pode alinhar os chakras através das cores. Dentro da tradição assim, devocional de Krishna, uma outra forma de alinhar os chakras é cantando um mantra relacionado com Krishna para cada um daqueles chakras. Então tem os 7 chakras principais e os 5 chakras secundários, e para cada um deles tem um mantra relacionado com Krishna, né? E aí a gente também medita nesses mantras, é uma outra forma de alinhar eles. E quando a gente medita nesses mantras, normalmente a gente cobre aquele chakra ou com barro, né? Ou com água. Isso também é uma outra forma de alinhar os chakras. Chama-se tilaka, né? Esse processo de purificar os chakras, alinhar eles, conectando eles com mantras relacionados com Krishna. A gente está pedindo para Krishna proteger aquele chakra. A Aline agora, ela falou assim, gostaria de sugerir a astrologia como tema de uma live. A gente fez lá atrás, bem no comecinho a gente fez o Dharma e a astrologia. Então lá a gente falou algumas coisas relacionadas, né, com os signos e com o Dharma de cada um daqueles signos. Dá pra gente explorar um pouco mais lá pra frente, né? Mas se já quiser dar uma conferida, a gente já fez essa live lá atrás. A NV Paiva agora falou assim, as cores só existem e são como são pelo reflexo do sol nos objetos. A luz, né? A luz é ela que vai permitir com que o nosso sistema ocular vai assim, interpretar as cores daquele objeto. A Aline agora falou assim, as cores são uma das coisas mais belas que nossos olhos podem ver, com certeza. E a Helenice falou assim, mas no casamento a mulher usa vermelho, né? Então, porque o vermelho ele está relacionado com isso, né? Com a paixão também, e a paixão ela está relacionada com a criatividade, com o começo de algo novo. Então, a mulher ela usa vermelho e o homem ele usa branco, assim, no casamento, né? Então, branco está relacionado com a castidade, mas é um novo começo, assim, de vida para o casal. O casal está entrando numa nova fase, né? Então, as mulheres, elas costumam, dentro da tradição védica, usar um sari, uma roupa vermelha, né? Para poder indicar esse momento, né? De renovação. Estão entrando numa nova etapa. Então, tem isso, sim. Não só usa vermelho, como essa parte, assim, central da cabeça, ela costuma ser coberta por açafrão, né? Açafrão tem essa cor bem vívida. Né? E aí o esposo, né, o noivo, né, porque é antes do casamento, ele pega e bota açafrão, né, no cabelo da moça. A Aline falou, se azul é a cor no modo da ignorância, porque Krishna é azul em grande parte das representações artísticas. Então, todas as cores materiais estão relacionadas a um modo da natureza, mas tudo que é conectado com Krishna se torna espiritual. Então a cor de Krishna, na verdade, não é nem preto nem azul. A cor de Krishna é Shyama, que é uma cor espiritual, né? A cor de Krishna é a cor de uma nuvem azulada, né? Uma nuvem na hora que ela vai chover. E além de ser um negro azulado, é um negro azulado furta-cor. Ou seja, se Krishna está num ambiente dourado, a cor dele é um negro azulado meio dourado. Se ele está no meio da floresta, é um negro azulado meio esverdeado. Então não dá pra gente representar essa cor de Krishna, esse Shyama, essa cor espiritual, esse negro espiritual, não dá pra gente representar. Então normalmente se representa ou de preto ou de azul, que são assim as cores materiais mais próximas que tem dessa cor espiritual, mas sempre que a gente conecta uma coisa com Krishna, aquilo se torna espiritual. Então quando a gente pinta Krishna de azul, ele não é que aquela pintura ficou sob a influência do modo da ignorância, aquela pintura se tornou transcendental, né?
Mesma coisa Chaitanya. Chaitanya, ele é dourado, dourado é uma cor no modo da bondade. Mas Chaitanya é transcendental, inclusive, a bondade, né? Porque a bondade material, ela tem duas máculas. Quando a gente está sob a influência da bondade, a gente tende a entrar ou numa zona de conforto, ou então a gente tende a ficar vaidoso porque a gente está sob a influência da bondade. Então, a transcendência, ela é, inclusive, superior ao modo da bondade. Então, não é que Chaitanya é dourado que ele está sob a influência da bondade. Então, quando a gente pinta um quadro de Chaitanya de amarelo, aquele amarelo ali se tornou transcendental. E mesmo as cores materiais, né, elas podem ser usadas para um propósito, né? Os modos, eles podem assim, ser usados todos de forma calculada para promover o modo da bondade, né? Então a gente também pode usar o modo da paixão e o modo da ignorância de forma correta. Esses modos, eles também têm um propósito, né? Como, por exemplo, a gente precisa relaxar, a gente precisa descansar. Então tudo bem, a gente usa o modo da ignorância para descansar. Então, sob a influência do modo da bondade, a gente consegue regular e usar de forma correta tanto a paixão quanto a ignorância. NV Paiva, ela falou assim, o psicotécnico da autoescola é resultado do teste com cores. Não sabia, não tinha noção. A Flávia falou assim agora, Krishna é um círculo cromático. Krishna é a fonte de todas as cores, né? Todas as cores encontram seu propósito em Krishna. Silveira, e a cor violeta? Violeta eu acho que é a combinação de algum tipo de azul e vermelho para dar roxo com um pouco de branco, né? Então, assim, dá pra ver que no violeta tem toda a influência dos três modos, mas eu acho assim que o que é predominante é o azul, né? O azul acho que é o mais forte. Ou talvez uma mesma proporção de azul e de vermelho. Eu não sei tanto o RGB, não conheço tanto as combinações, mas parece que ele tem um pouco de bondade e mais quantidade, paixão e ignorância, né? Deve ser tipo uns, sei lá, uns 35 de paixão, uns 35 de ignorância e uns 30 de bondade. Deve ser uma coisa assim, porque parece que ele tem mais azul e mais vermelho, né? E um pouquinho de branco. Então, não sei, mas é isso, né? Dá pra ver que ele tem mais azul e mais vermelho no violeta. Agora, a Juda Tori perguntou assim, Prabhu, com todo respeito, gostaria de saber sobre o sexo. Existe no mundo espiritual as deidades, murtis, elas não têm órgãos sexuais. Então, pelo que Prabhupada fala em alguns significados do Bhagavatam, e também pelo que a gente consegue ver em alguns livros como Brihad Bhagavatamrita, Gita Govinda, sim, existe sexo no mundo espiritual, mas parece que também é uma coisa bem mais rara do que nesse mundo material, porque lá parece que eles sentem muito prazer em outro... Assim, o sexo lá é transcendental, como tudo, né? Não tem, com certeza, tudo lá é espiritual, né? Então a atividade sexual também lá é totalmente espiritual. Nesse mundo ela também pode ser usada de acordo com o Dharma, mas lá é sempre totalmente transcendental, totalmente espiritual. Mas se a gente vê, por exemplo, os passatempos de Radha Krishna, parece que, por exemplo, eles gostam muito mais de se enfeitar um ao outro, de contar piada um pro outro, do que mesmo a atividade sexual propriamente dita. Mas existe sim. Inclusive no Néctar da Devoção, né, no Bhakti Rasamrita Sindhu, existe uma descrição da anatomia de Krishna. Então lá fala sobre o órgão sexual de Krishna. Existe uma meditação que é a meditação do Purusha Sukta, e nessa meditação a gente medita em cada parte do corpo de Vishnu e medita no órgão sexual de Vishnu. Então existem sim órgãos sexuais, existe atividade sexual no mundo espiritual, e lá isso também é uma atividade totalmente transcendental, totalmente espiritual, como qualquer outra atividade. Tudo que existe nesse mundo, aqui existe no mundo espiritual. A única coisa que é exclusiva desse mundo é a inveja. A inveja é um problema que existe nesse mundo e não tem no mundo espiritual. E aqui também tem uma coisa boa que não tem no mundo espiritual. Aqui tem essa coisa ruim que não tem no mundo espiritual, que é a inveja, mas aqui tem uma coisa boa que não tem no mundo espiritual, que é o fato da gente poder pregar a consciência de Krishna, pregar sobre Deus. Porque no mundo espiritual, para que você vai ficar pregando sobre Deus? Lá todo mundo é puro, né? Então, é dito isso no Chaitanya Charitamrita, que esse mundo, na verdade, ele tem um papel muito interessante, que tanto Krishna na forma dos avatares quanto as almas puras, as almas avançadas, elas conseguem ter um prazer aqui que elas não têm no mundo espiritual,
que é falarem sobre Krishna, iluminarem outras almas, dar Krishna para outras almas. Isso não tem no mundo espiritual, né? Então tem essa vantagem também. E o Girivaradari perguntou assim, e por que há deidades de Krishna na cor branca? Realmente tem deidades de Krishna na cor branca, né? Tem deidades como Radha Gokulananda, aqui, né, em Nova Gokula, no Brasil, lá em Pindamonhangaba, que tanto Krishna quanto Radharani, ambos são brancos, né? E Radharani a gente sabe que ela é dourada e Krishna é negro, né? Então, eu não sei o porquê disso, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. O que eu sei é que no Hari Bhakti Vilasa, Sanatana Goswami, ele ensina como esculpir, como pintar as deidades de Krishna, e ele fala que existe essa possibilidade da gente pintar as deidades de Krishna de branco, né? Mesmo Krishna sendo negro no mundo espiritual, o porquê disso, sinceramente, eu não sei. Se alguém, inclusive, souber, alguém que souber mais de adoração da deidade souber, eu também sou curioso por isso, né? Para saber isso. Mas eu sei que isso vem das escrituras, especificamente no Hari Bhakti Vilasa, Sanatana Goswami, ele dá essa instrução, que a gente pode pintar a deidade de Krishna de branco. O porquê, Girivaradari, infelizmente, dessa vez aí eu não vou saber responder, não. Vou deixar essa incompleta. Então, tá bom, pessoal? Então é isso. Esse foi o Dharma das cores. É um tema que eu acho bem divertido, espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente vai falar um pouco sobre o Dharma em algumas profissões, né? E sexta-feira tem Dharma News, a gente vai ver as notícias aí da semana sobre a perspectiva dos Vedas. E aí nesse sábado a gente vai ter a continuação da série Além do Vedanta com Nityananda Roy. Nesse sábado especificamente, ele vai estar falando sobre as instruções que Chaitanya deu para um dos seus discípulos mais importantes, Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya, ele era um dos grandes eruditos da Índia na época de Chaitanya, e ele, assim, não acreditava em Deus como uma pessoa, ele acreditava que Deus era uma energia, e Chaitanya, ele consegue mudar essa visão de Sarvabhauma Bhattacharya. O Nityananda Roy vai falar um pouco pra gente das instruções que Chaitanya deu para Sarvabhauma nesse encontro deles, que é muito interessante. E também no sábado a gente vai ter uma live, meio-dia, uma live especial, que tem tem um amigo meu, Chaitanya Mangala, ele mora no templo de São Paulo e ele tem uma página chamada Papo de Yoga, que é bem legal. Todo final de semana ele faz lives lá pelo Papo de Yoga, sempre abordando algum aspecto assim do yoga, né? E aí nesse sábado a gente vai fazer uma live conjunta do Papo de Yoga e do Clube do Dharma, de meio-dia a 1 no sábado. Então a gente vai falar um pouco sobre Bhakti Yoga dentro do contexto maior do yoga. E no domingo de manhã a gente tem também o nosso dia D, nossa sessão de meditação com Dhira Chaitanya, e ele vai estar conduzindo uma meditação sobre como a gente pode descobrir a nossa vocação, uma meditação para descobrir a vocação, então tem tudo a ver com Dharma. Só respondendo aqui mais uma pergunta rapidamente, que chegou aqui da Aline, ela perguntou: existe violência no mundo espiritual? Então, não existe violência como a gente conhece violência nesse mundo, porque a violência desse mundo, ela é fruto da inveja, né? Ela é um problema, é uma coisa egoísta. Mas lá existe competição, né? E competição e brigas também, né? Então lá tem brigas. Quando Radharani e Krishna, por exemplo, eles têm uma briga amorosa. Então, assim, não é uma coisa invejosa, né? Eles brigam porque se amam. E a briga deles só serve para poder fazer o próximo encontro ser ainda mais doce, ser mais ainda encantador. Aí Krishna, por exemplo, ele briga com os amiguinhos dele, né? Assim, mas essa briga, eles continuam se amando. O amor deles só aumenta quando eles brigam. E Krishna gosta muito de lutar também, né? E tem outras almas no mundo espiritual que gostam de lutar. Então, assim, esse tipo de violência existe, né? Através da luta. Só que lá é uma luta que ninguém se machuca. Então, eles podem... Como se fosse um esporte. É como se fosse um esporte, justamente. Só que ainda é um esporte que ninguém se machuca, né? Então, também, a gente vai ver em algumas escrituras, tipo Vrajariti Chintamani, falar que eles até, quando Krishna tá brincando com seus amiguinhos, coisa que criança faz, né? Ah, agora eu sou um pirata, aí tá, e um finge que é pirata. Ah, eu sou um monstro, outro finge que é um monstro. Nas brincadeiras de Krishna, quando eles fingem, eles viram mesmo, né? Aí Krishna finge que é uma coisa, ele se transforma naquela coisa. O amigo dele finge que é outra coisa, aí os dois fingem que são dois monstros, eles se transformam no monstro, brigam,
né, ficam brincando de brigar, e aí quando acaba a brincadeira eles voltam a ser assim, Krishna e o vaqueirinho, eles ficam rindo, dando risada, ninguém se machucou. Então essa violência que existe nesse mundo, que causa prejuízo, que causa danos, que causa mágoas, que é fruto da inveja, não existe. Mas lá existe tanto brigas amorosas, né, que só servem para poder fazer com que o casal, no caso de Radha Krishna, se separem para depois se encontrar. O Krishna briga com um amigo, eles ficam de mal, aí depois eles fazem as pazes, é muito doce, né? Isso incrementa a amizade deles. Então essas brigas existem para poder para amplificar as relações amorosas. Mas elas não são baseadas em inveja, ninguém é danificado, e também existe as brincadeiras de luta, né? Como a Damodara falou, é tipo um esporte, e lá ninguém se machuca, porque o corpo de todo mundo lá é Satitananda, né? É eterno, pleno de conhecimento, pleno de felicidade. São corpos espirituais que não envelhecem, não adoecem, não se machucam. Então lá até a violência é da paz lá, né? Tudo é transcendental. E a dor existe? Se lá existe dor, existe a dor da separação. Quando Krishna está longe assim de alguma alma, ele sente falta. Quando alguma alma está longe de Krishna, sente falta. Existe essa dor da separação. Só isso, Mas é a dor original. E é dito que essa dor da separação, ela também é transcendental, ela é totalmente espiritual, ela intensifica as relações amorosas. E uma coisa que a gente às vezes fala é que Krishna sente falta dos devotos, das almas puras, as almas sentem falta de Krishna, mas aí isso às vezes parece que só existe relação entre Krishna e as almas com Krishna, mas as almas elas também se relacionam lá. Então, por exemplo, Krishna ele tem pai e mãe, né? Tem Nanda, Maharaj, que é o pai de Krishna, e mãe Yashoda, que é a mãe de Krishna. Então, Nanda e Yashoda, eles também são um casal, eles também têm a relação deles, não é que eles só têm a relação com Krishna, né? Então, isso às vezes parece um pouco estereotipado. Então, eles também têm a intimidade deles, eles também têm as briguinhas deles de casal, eles também têm o amor deles, né? Porque imagina, Krishna é seu filho de um casal e esse casal não tem relação nenhuma. A criança ela gosta de olhar pro pai e pra mãe e falar, pô, meu pai e minha mãe se amam, né? Ele gosta quando os pais saem pra namorar sem ele, fala, pô, hoje eles estão se divertindo, né? Isso a criança mais velha, a criança mais nova fica com ciúme, mas a criança mais velha ela gosta de ver isso. Então Krishna gosta que o pai dele ama, é apaixonado pela mãe dele, compra presentes pra mãe dele, faz surpresas românticas pra mãe dele, ele gosta que eles tenham uma relação que não passe por ele. Ele gosta que os amigos dele tenham relação entre si, também sejam, né, um amigo de Krishna e amigo de outro amigo de Krishna, não é que eles são só amigos de Krishna, né? Então também tem essas relações entre as almas que também são transcendentais, também são espirituais.